Olá, meu nome é Letícia. O título do meu trabalho é Caracterização Química e Mineralógica de amostras minerais submetidas a diferentes processos de combinação. Ele foi orientado pela professora doutora Karina Issem e desenvolvido no LCT, o Departamento de Minas e Petróleo. Bom, o entendimento do tratamento mineral é fundamental para garantir a qualidade e rendimento dos processos industriais, e fazer isso através de rotas mais sustentáveis buscando o melhor aproveitamento dos recursos geológicos é importante. Para isso, utilizamos técnicas modernas de caracterização tecnológica, como a de fotometria e fluorescência de raio-x, para avaliar a influência dos métodos de pulverização e minerais de diferentes durezas, justamente o objetivo deste trabalho. Bom, falando um pouco da metodologia, nós selecionamos minerais representativos na escala de Mohs, como talco, calcita, dolomita, hematita e quartzo. Realizamos um trabalho de britagem em associação com peneiramento fechado, minimizando as gerações de finos. Depois peneiramos na peneira de 0,5 milímetros, quarteamos a fração retida na mesma e pulverizamos e analisamos as amostras nas técnicas de difração de raio-x, fluorescência de raio-x, análise granulométrica por espalhamento de luz laser a baixo ângulo e, quando necessário, na microscopia eletrônica de varredura. Nós utilizamos parâmetros como o fator FWHM, isto é, a largura do pico à meia altura, o tamanho de partícula e o teor dos analíticos para construir nossas observações. Dando um zoom na questão dos processos de comunicação, a gente utilizou 3 moinhos, o moinho de bolas, no tempo de 5 e 10 minutos a princípio e depois 15 a 20 minutos adicionalmente, o moinho de anéis, nos tempos de 2 a 8 minutos, e o moinho Marconi, nos tempos de 2 a 10 minutos. Bom, começamos pelos resultados da redução granulométrica. Nós observamos que ela é mais controlada no moinho de bolas e no moinho Marconi, como a gente pode ver nas imagens das amostras de talco e dolomita aqui no moinho Marconi e aqui no moinho de bolas. Já ao passo que no moinho de anéis, essas amostras têm valores mais próximos, como visível nesse gráfico da distribuição do tamanho de partícula da calcita e na fotografia do MEV, onde podemos visualizar a distribuição desse tamanho e a morfologia das partículas. Esse aqui é um grão uma partícula da calcita e esse aqui é um aglomerado dessas partículas. Isso aqui, essa amostra de 6 minutos, então a gente consegue ver que ela está bem fina, apesar de ter algumas partículas maiores. Bom, na difratometria, nós utilizamos o fator FWHM, ou seja, a largura do pico à meia altura, para avaliar a qualidade dos resultados. Em minérios de maior dureza, como o quartzo e a hematita, essa diferença é um pouco menor, né? A gente vê que nesse difratograma global das amostras ele está bem parecido, e aqui a gente tem os tempos de 5 a 10 minutos. E aqui a gente tem a diferença, né, desse fator entre os moinhos, né? No moinho de anéis ele é um pouco maior, ou seja, esse pico está um pouco mais alargado, mas não tem tanta diferença, né, entre os mas em amostras como dolomita e talco a gente consegue observar mais claramente essa, essa diferença aqui. E também notamos que, em tempos maiores de moagem, isso prejudica a qualidade do resultado final. Por exemplo, as amostras pulverizadas no moinho de anéis por mais de 4 minutos em minerais de baixa dureza possuem picos mais alargados e têm tendência a os apresentarem deslocados, além da destruição da fase cristalina, o que compromete o resultado final, como eu já havia dito. Ao tratar do teor dos analíticos, a gente observa a maior diferença entre as amostras prensadas e fundidas devido ao efeito da granulometria, como é demonstrado nesse gráfico terciário das amostras de hematita. Aqui são as amostras prensadas provenientes do moinho de bolas, no tempo de 5 a 10 minutos, e aqui as amostras pulverizadas no moinho de anéis nos tempos de 2, 4 a 6, 8 minutos. E aqui as amostras fundidas, onde esse efeito ele não é tão visível assim. Então, mesmo com granometrias bem diferentes, o teor é o mesmo. Ao comparar com outros moinhos, nós não notamos grande diferença nos teores dos analistas principais, como o teor da sílica na amostra de quartzo. Está bem parecido. Tanto e também a gente consegue perceber que o moinho de anéis ele combina o tamanho de partícula adequado para
a técnica de fluorescência de raio-x. Concluindo, a gente percebe que o moinho de anéis é altamente eficiente na redução granulométrica, independente da dureza do mineral. Porém, ele apresenta variações do parâmetro FWHM porque ele não preserva bem os cristalitos, sendo o moinho Macrone e o moinho de bolas ideal para essa preservação e também para o controle da comunição. E a granulometria das amostras é impactante no caso da análise de fluorescência de raio-x por partilhas fechadas e relevante no caso das partilhas fundidas para as amostras estudadas. Bom, esse foi o meu trabalho. Eu gostaria de agradecer aos funcionários do LCT por toda a ajuda, a doutora Solene Carvalho do LCT pela parceria, ao CAPES através da PIBIC e da minha bolsa, né? E também agradecer a minha orientadora, os meus colaboradores por todo o suporte. Aqui estão algumas referências e é isso. Obrigada.